Oi, tudo bom? Vamos conversar? Esse é mais um episódio do nosso quadro Fala com a Maleoa, onde eu trago assuntos que estão passando, temas que estão passando pela minha cabeça, na expectativa da gente tirar uma reflexão disso, pensar um pouco sobre isso e ajudar um pouco vocês e também colocar meus pensamentos para fora para tentar entender mais. E hoje o assunto vai ser diálogo interno. É babado, viu? Já começa assim, com pedrada mesmo. Eu tô nesse processo, né, de tentar me curar de mim mesma. E nesse processo de cura, a gente vai achando diversos problemas, diversas divergências dentro de nós mesmos. E isso vai para diversos assuntos, né? Vocês já perceberam pelos vídeos passados que eu tô passando por uma transformação e tal, uma transformação assim de dentro mesmo, tá? Que eu espero eventualmente que vá de dentro pra fora, mas se não for, tudo bem também. Então vamos ficar só com a parte de dentro. E porque hoje eu resolvi trazer pra vocês essa questão de diálogo interno. Eu já tava com esse assunto na minha cabeça e aí uma amiga colocou umas questões assim na rede social dela sobre as pessoas acharem ela estranha e ela não sabia o que ela tinha, que ela era estranha, enfim. E aí eu trouxe questionamentos a ela que foram questionamentos que me fizeram também, porque agora essa gata está fazendo terapia. Babado, aleluia. Gente, a mudança desse vídeo para o primeiro vídeo já tá, tipo, imensa. Aí fazem, sei lá, um mês e meio que eu gravei aquele vídeo. Não sei, mas por aí. Mas enfim, ela comentou, né, sobre isso, o fato das pessoas sentirem que as pessoas acham ela estranha, que as pessoas já verbalizaram isso pra ela, que ela não sabe o que ela tem de estranho, sabe? E aí eu resolvi perguntar pra ela o porquê ela é uma pessoa estranha. E quem é que determina isso? Se ela não sabe o que determina, como é que ela sabe que ela é estranha? Porque alguém disse. E aí a gente dá pra pegar essa reflexão desse exemplo e levar para todas as áreas possíveis, que são questões de rótulos que pessoas nos deram há muito tempo atrás ou há um tempo atrás. A gente abraçou esse rótulo que não era nosso e teve ele como verdade. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim, eu sou uma pessoa que tem muitas crenças em relação a mim mesma, que são crenças que não necessariamente me pertencem. Só que elas estão dentro de mim, porque pessoas ao longo da minha vida fizeram afirmações e tal sobre minha pessoa e eu acreditei nas afirmações que aquelas pessoas fizeram. Eu vou dar um exemplo mais relacionado a mim. Eu me achava estranha também. Inclusive o nome desse canal, antigamente, não era Camaleoa, era uma estranha geek. Porque eu abracei tanto esse rótulo de estranheza que eu me vejo como uma pessoa, tipo, que eu sou tão diferente, não é tipo, ai, eu sou tão diferente, não sei o quê. Só que não é no sentido positivo, entendeu? Eu sou diferente ruim. Eu saio tanto do padrão social, digamos assim, que as pessoas me acham estranhas e não querem interagir comigo. Só que isso não condiz com a realidade do agora, entendeu? Antigamente, talvez conversasse um pouco o porquê. Quando eu parei pra refletir, assim, do porquê eu ser considerada estranha, de onde veio esse meu pensamento, eu cheguei à conclusão de que isso veio muito tempo atrás. Eu era basicamente da primeira série, gostava de anime. Não comecei a gostar na primeira série, tá? Eu comecei a gostar de anime na quinta série, eu acho. Mas eu tinha vários costumes que não eram considerados convencionais pra época. Porque eu tenho 27 anos, gente. Eu sou uma pessoa de 1997. Cresci muito gostando das mesmas coisas que meus irmãos gostavam. Lá em casa, assim, somos 4, sendo 2 meninos e 2 meninas. Eu sou uma das meninas. E meu irmão mais velho, por ser mais velho, eu acho que todo mundo lá de casa meio que se espelhava nele. Em algum ponto, entendeu? Em algum ponto ele teve influência sobre todos nós. Então ele era um menino que gostava muito de videogame, gostava muito de rock, gostava muito de desenho, anime, sabe? Minha mãe nem era muito dessas coisas, mas minha mãe chegou a alugar Totoro pra ele quando ele era pequeno. Ele amava Totoro, assistiu Totoro, tipo, diversas vezes. Enfim, essa esfera geek, essa coisa meio assim, eu nem gosto de falar muito geek, eu acho esse termo tão... Mas enfim, colocando dentro de caixinha, ele estaria dentro dessas caixinhas, sabe? E eu cresci muito baseado nesse gosto dele. Então, tipo, eu gostava de brincadeira de menina, porque nessa época ainda tinha muito essa divisão, né? Brincadeira de menina, brincadeira de menino. Eu tinha que gostar de Polly, de Barbie e de fazer comidinha, mas não podia gostar de Hot Wheels,
sei lá, carrinhos diversos. Não podia gostar de desenho animado, tipo desenho animado de menino, tipo Dragon Ball, Power Rangers e tal. Eu sei que tem muita menina que gosta e gostava, tá? Mas eu tô falando da minha esfera específica. Isso era considerado uma coisa normal, entendeu? E aí, eu sempre tive esse meu jeito, meio espalhafatoso, digamos assim. Não é espalhafatoso, mas eu sempre fui uma pessoa... Tá vendo? Não. Isso já é uma coisa do diálogo interno, falar que é espalhafatoso, mas não necessariamente é. Eu era uma pessoa muito sociável, eu era uma pessoa muito animada, GLS, povo animado, mas era bem isso mesmo, tipo, eu ficava na rua com uma pessoa e minha mãe tinha medo que eu falasse com estranho de tão sociável que eu era, sabe? Então, tipo, eu era uma pessoa muito ativa socialmente. Eu gostava de conversar, eu adorava falar sobre mim, eu adorava falar sobre as coisas que eu gostava. Então, tipo, eu era uma pessoa que eu achava o máximo ser quem eu era. Eu acho que a partir da terceira série, as coisas começaram a mudar muito. E o que foi que aconteceu na terceira série pra tudo mudar tanto? Primeiro, eu comecei a ganhar um pouquinho de peso, mas não necessariamente eu comecei a ser gorda nessa fase, tá? Eu acho que eu fui ser gorda mesmo a partir do segundo ano do ensino médio, mesmo que as pessoas me chamassem de gorda desde antes. Mas a realidade era que, tipo, eu tinha um buchinho. Tipo, eu tinha um buchinho, mas era um buchinho normal, de pessoa saudável. Assim como hoje eu tenho um buchinho de pessoa saudável, mas eu tô falando que pra aquela época, esse buchinho era tipo, ai, você é gorda. Realidade, eu era uma menina coxuda, tetuda, que tinha um buchinho. E era isso, entendeu? Só que naquela época não era considerado corpão, entendeu? Eu naquela época era considerada gorda. E aí foi o primeiro rótulo que me foi dado, eu abracei. O rótulo de que eu era demais, tipo, você é demais no sentido ruim, sabe? Tipo, tu é muito excessiva, tá ligado? Tipo, tu é muito animado no nível que incomoda, tu fala muito, sabe? Essas coisas começaram a ser ditas pra mim e eu fui abraçando tudo aquilo como uma grande verdade. E a partir da quinta série, que foi quando eu comecei a gostar de anime, as coisas foram ficando pior. Porque primeiro, eu não tinha amigos da esfera popular, digamos assim. Eu não era invisível. E talvez eu até gostaria de ser, mas eu não conseguia ser invisível porque todos os meus irmãos estudavam na escola. Então todo mundo da escola, tipo professor, irmã, porque eu estudei na escola religiosa, irmã, isso, aquilo, outro, todo mundo sabia quem era a Thaís. Meu nome é Thaís, caso vocês não saibam, mas todo mundo sabia quem era eu. Então nem pra ser invisível eu podia ser, tá ligado? Então isso também era uma coisa muito ruim, porque se, sei lá, eu chorava em algum lugar, todo mundo ficava sabendo que eu tava chorando. Se eu tinha alguma questão, todo mundo queria saber o que era todo mundo em cima de mim o tempo todo. E não de uma maneira positiva, tipo, a galera popular tava pouco se fudendo pra mim, inclusive, tipo, eu e várias outras pessoas que são consideradas fora do padrão, a gente tenta se aproximar de alguma forma dessa esfera, dessas pessoas que estão ali em evidência de maneira positiva, e a gente constantemente coloca nossas partes, nossa individualidade por baixo pra tentar se aproximar dessas pessoas. E foi algo que nunca funcionou pra mim, tipo, eu sempre tentei ser eu, mas ser eu talvez um pouco menos pra me sentir abraçada e acolhida perante essas pessoas. E isso nunca aconteceu. E eu era chamada de estranha, eu era menina que gostava de anime. E aí, tipo, quando o anime passou a ser mais aceito e eu comecei a desenhar, as pessoas falavam que eu não desenhava, que eu decalcava, sabe? Então eu tava sempre constantemente sendo desmerecida, desvalidada. Então as pessoas viviam colocando rótulos e questões sobre mim que não eram coisas que eu acreditava, entendeu? Só que isso é foda, gente, porque se a gente cresce com todas essas crenças sendo reafirmadas por pessoas, como é que você se desvincula disso depois de tanto tempo ouvindo isso e tendo aquilo como verdade? Porque eu não nasci com essas crenças, eu não nasci achando que eu era gorda, que eu sou feia, que eu sou estranha, que eu sou demais, que eu sou entrona, porque a galera falava muito que eu era muito entrona, porque eu, tipo, gostava de conversar, gostava de estar junto. E para essas pessoas aquilo era desnecessário porque elas não queriam minha companhia. Eu era estranha porque eu não condizia com os padrões que elas tinham como pré-determinado. Então, tipo, eu falei toda a minha história aqui, mas foi pra a gente entender, tipo, eu, vocês, enfim, entendermos o quão é complexo as nossas crenças individuais e como elas não necessariamente são nossas. São crenças que as pessoas colocaram sobre a gente. E talvez nem as pessoas diretamente colocaram, mas a mídia às vezes colocaram aquilo.
alguém numa rede social que você estava ali passando falou sobre aquilo você internalizou. E o objetivo dessa conversa, desse momento, é a gente tentar entender o que é que a gente pode fazer para entender o que de fato é nosso e o que foi o outro que colocou, o que é a projeção do outro sobre você. Então é importante a gente tentar, nem que você tome nota disso, bote no caderno, tipo, coisas que eu passei a vida ouvindo. Aí escreve lá tudinho, coisas que eu acredito que eu seja, e tipo, você sai batendo pra ver o que corresponde ao outro, sabe? Talvez seja um exercício bom de fazer. Não fiz, tô fazendo outros exercícios, mas esse não foi o que eu fiz. O que eu fiz foi me classificar internamente e visualmente, colocar coisas que eu não gosto por dentro, pra tentar daí entender de onde veio, entendeu? Quais são os rótulos que eu me dou. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: se você não fala da pessoa de uma maneira X, você não vai falar com você dessa maneira. Só que como as pessoas falam com a gente desse jeito, a gente vai falar com a gente desse jeito também. Deu pra entender mais ou menos qual é o rolê de você tentar achar o que é algo que você diria, o que é algo que o outro diria? Porque a partir do momento, sei lá, eu não chegaria pra uma pessoa falando, você é gorda, mesmo que essa pessoa não veja gorda de maneira pejorativa. Eu não sei como a pessoa se sente com essa palavra, eu não sei o impacto que isso tem pra ela, entendeu? Então eu não usaria, mas eu me chamo assim, e eu me chamo de uma maneira pejorativa. Eu falo que eu sou muito surtada. Mas por que eu falo isso? Eu chamo outras pessoas de surtada? Normalmente não, acontece vez ou outra de falar, fulano tá dentro de um surto e tal, mas normalmente eu falo de maneira séria. Mas eu não usaria essa palavra para outras pessoas, tipo, a fim de diminuir o sentimento, de colocar a pessoa numa posição ali de louca, ao invés de tentar entender o que a pessoa tá passando, sabe? Então, por que eu não faço esse movimento comigo? Hoje o exercício, para nós, inclusive para mim, vai ser a gente tentar entender como tá o nosso diálogo interno, como é que a gente tá conversando com a gente mesmo, quais são os rótulos que a gente tá aplicando, o que é nosso, o que é que não é. Eu posso deixar essas perguntas aqui, se vocês quiserem, na descrição depois. É isso que eu trago, tentem entender o que é de vocês e o que não é. Porque cada vez que a gente entende o que é nosso e o que não é, a gente chega mais perto de ser a nossa versão mais pura possível. E é a versão que a gente tem que querer ser. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma boa reflexão pra vocês. Eu não queria encerrar ele agora, mas já tá com um tempinho bom de vídeo. Então se vocês sentiram falta de eu falar de mais alguma coisa, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa aí nos comentários. Eu tô sempre lendo os comentários de vocês. E obrigada a todo mundo que interage, que curte, compartilha. Enfim, vocês são tudo pra mim. E vocês são a razão de eu estar tentando ainda, de alguma forma, ser criadora de conteúdo. Obrigada, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!